Gente, vamos contar essa história que é uma das principais histórias aí dos últimos, vamos dizer, 2 meses, de uma brasileira chamada Laís, que ficou muito famosa na internet porque ela mentiu sobre um câncer. A gente vai fazer um resumo do resumo, porque é uma história longa, né? Basicamente, a história começa com a Laís. Ela foi para Irlanda, como muitos brasileiros vão para Irlanda todos os anos. Muitas vezes fazer intercâmbio, sabe? Se forma na faculdade, vai para Irlanda tentar arrumar um emprego e treinar o inglês, né? Eu tive um amigo que viajou, foi para Irlanda, ficou um ano ali para treinar o inglês, aí arruma um trabalho lá, muitas vezes em serviços gerais ou coisa do tipo, e volta para o Brasil, né? Tenta juntar uma grana e volta para o Brasil. E muitos ficam lá. Tanto que a comunidade brasileira lá dentro da Irlanda é muito grande. E aí a Laís foi uma dessas brasileiras que foi para a Irlanda lá tentar a vida, de alguma forma. E depois de um tempo, ela foi ficando famosa ali porque ela fez uma. Ela iniciou uma vaquinha porque ela disse que estava com câncer. E aí começa a história que a gente vai fazer um resumo. Ela falou que estava com câncer, fez a vaquinha, né? Falou que precisava de fazer uma cirurgia em até 45 dias, senão ela poderia morrer, né? Uma cirurgia de medula, ela precisava de uma medula nova, né? E aí ela começou a contar essa história e rapidamente a história começou a ganhar força na internet, né? Pessoas brasileiras, da comunidade brasileira na Irlanda, começaram a querer ajudar ela, e você sabe como é na internet, né? Quando uma história ganha força, vai compartilhando. Então eu compartilho, você compartilha, e várias pessoas vão compartilhando. Isso começou a ganhar internet. E você sabe que quando uma história vai ficando famosa, você precisa provar que essa história é real. E foi o que a Laís fez, né? Ela começou a postar fotos dela no hospital, fotos dela tomando injeção, fotos dela do tratamento. E aí, em um determinado momento, ela postava falando um pouco da história, né? E aí, né, a história foi ficando mais famosa, até que ela começou a participar de alguns podcasts. E aí talvez foi o primeiro erro dela, porque quando você começa a contar essa história várias vezes, você tem que lembrar que você está contando essa história para várias pessoas. Alguém vai prestar atenção, né? Nem todo mundo vai acreditar 100%. E é óbvio, gente, que quando a pessoa vai contar uma história, a primeira tendência nossa é acreditar, porque a pessoa não tem como mentir. E ainda mais em relação a uma doença muito grave. Geralmente todo mundo vai acreditar, porque fala, meu, por que essa pessoa vai inventar isso, né? E aí ela participou de um podcast, ela contou a história. Mas já na primeira vez a pessoa vê que, pô, tem alguns exageros nessa história, né? Ela não fala como se uma pessoa tivesse muito doente, como se estivesse vivendo aquele sofrimento. Lógico, cada pessoa vive a dor de uma forma diferente, mas já começou a ter algumas coisinhas ali. E algumas amigas próximas dela estavam ajudando ela, né? E tem uma amiga dela próxima, que algumas pessoas até agora desconfiam que poderia saber de tudo, mas a amiga fala que não, que também foi enganada, que falou que. Tem um podcast que ela conta, que ela fala assim: olha, eu tive uma parada cardíaca, fiquei por 8 minutos ali, morta. Tive uma parada cardíaca muito séria. Ela conta que também que ela ficou 28 dias sem ir ao banheiro. Foi aí que ela descobriu que poderia estar com o câncer. E aí a amiga fala que toda vez que ela queria ir no hospital com a amiga pra fazer o tratamento, quimioterapia, coisas do tipo, ela sempre fala, não, eu vou sozinho, o problema é meu, eu vou sozinho, não quero aí te dar mais trabalho. Aí você pode pensar, pô, meu, mas a amiga tava tão próxima, não percebeu, sabe? Ela tava aí dando esses perdidos. Toda vez que tinha que ir no hospital, a amiga falava, não, eu vou sozinho. Gente, quando você é amigo de uma pessoa, quando você confia numa pessoa, você nunca acredita que essa pessoa tá mentindo pra você. Por mais, às vezes, que seja evidente. Porque, às vezes, gente, quanto mais próximo a gente tá de uma pessoa, de uma situação, mais cego a gente fica. E, geralmente, quem consegue descobrir a verdade é quem tá distante, quem não tá ligado emocionalmente, quem não tá ligado com a pessoa. E aí ela, a amiga, contou que toda vez que pedia para ir no hospital ela não deixava, ela criava uma situação, né? E aí a história começou a ter algumas dificuldades de se manter real, né? Porque algumas pessoas começaram a prestar atenção, né? E foi assim que a casa começou a cair, né? Tanto que durante esse período ela chegou a inventar que foi sequestrada para a amiga não ir com ela no hospital, segundo informações. Né? Ela falou, não, fui sequestrada, entraram aqui na casa onde mora ela e outras amigas, me levaram, né? E assim, e me levaram, eu consegui escapar, fui pra polícia, deu depois assim. Aí a pessoa começa a viajar numas mentiras que você percebe que, meu, a casa vai cair.
E aí o que aconteceu? Ela começou a participar de alguns podcasts, e aí algumas pessoas começaram a falar assim, mas peraí, naquele podcast ela contou a história. Mas aí nesse podcast ela tá contando a história mais diferente daquela primeira vez. E cada vez que ela contava história, tinha algumas coisas que ela aumentava ou diminuía ou ela deixava para trás. Esse é o problema quando você começar a contar a mentira várias vezes, né? Você começa a mudar essa mentira e você começa a ficar tão confiante que acha que todo mundo vai acreditar. E aí chega um momento que as pessoas começaram a ver os prints das coisas que ela postava, pensando, meu, essa postagem aí, essa foto dela nesse hospital, essa foto dela tomando injeção, essa foto dela dentro do hospital, não parece real, não parece verdadeira. Tanto que quando as pessoas começaram a jogar no Google, aparecia todas as fotos que ela estava usando, né? Foi assim que começou a cair a casa e parece que uma brasileira que mora aqui no Brasil, que prestou atenção no caso dela. Por quê? Porque na família dela, outras pessoas tiveram câncer. Então ela sabia como essas pessoas agiam, ela sabia dos sintomas, e ela estava sempre muito bem, né? Essa Laís estava sempre muito bem, forte, corada, né? E outra coisa que começou a chamar a atenção é que as pessoas começaram a ver ela, tipo, ela super de boa, indo pra academia, comprando suprimentos da academia. E uma coisa que chamou bastante atenção é ela na balada, né? Ela na balada. Tem uma informação que é essa informação da capa, que ela chegou a ir pra balada um dia antes dessa suposta cirurgia. Então, assim, se você tá com uma doença muito séria, a primeira coisa que afeta você é seu emocional. Sua energia diminui bastante, porque você tá com uma perspectiva muito baixa sobre o futuro, né? E nesse momento você se recolhe, você sabe? Então a pessoa tá indo pra balada, como se, sabe? Tudo isso começou a juntar, né? E teve um momento que, com tantas evidências e com tantas falhas da mentira que ela contou durante um tempo, ela foi lá e fez um vídeo pedindo desculpa, falando que ela errou, que a intenção dela não era fazer isso, que ela era uma pessoa carente, que ela não sabia demonstrar sentimento, mas que ela gostava de ajudar muitas pessoas. E aí ela pediu desculpa, se lamentou e falou que está pronta para responder criminalmente se for preciso. Logo depois desse vídeo ela fez o quê? Picou a mula e, segundo informações, ela está aqui no nosso Brasilzão, né? Quando se fala do Brasil e quando se fala de estelionato, aqui é o paraíso. Então vem pra cá que aqui não vai dar nada, né? Porque geralmente quem comete esses tipos de crime, geralmente, infelizmente, fica pouco tempo, né? E aí o que acontece? Histórias como essas acabam afetando histórias reais, verdadeiras, de pessoas que geralmente precisam dessa ajuda. Por quê? Porque quanto mais notícias como essa se espalham na internet, quando uma pessoa real, verdadeira, que estiver realmente precisando de ajuda para enfrentar uma doença, vai ter mais dificuldade de conseguir arrecadar, de conseguir ajuda. Mas essa notícia a gente ainda está dando o que falar, tá bombando na internet, e se tiver qualquer atualização, a gente traz para vocês.